dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, desse dia 24, segunda-feira. Hoje muita gente está voltando, né, para o seu trabalho, para seus estudos, para cuidar da sua casa, para ganhar o seu pão do dia a dia, de várias formas. Mas o importante é que são todas formas honestas, são formas dignas, são formas que nos traz dignidade. Porque, como dizia o poeta, um homem sem o seu trabalho se morre, se mata, né? Então não tem dignidade. Então que a gente possa pedir a Deus que todos tenham essa oportunidade de ter o seu trabalho, o seu ganha-pão. Muitos estão procurando, muitos estão ainda desempregados, outros estão estudando, estão se preparando, mas Deus honra suas horas de trabalho, Deus honra as suas horas de estudo, Deus honra aquela mãe que é dona de casa, que cuida do seu lar, dos seus filhos, do seu marido. Deus honra tudo isso. Então, que você também, aposentado, que deu a vida toda pela família, pela sociedade, pelo seu país, trabalhou 20, 30, 50 anos aí pagando impostos, que você também possa usufruir desse tempo de folga, de liberdade, numa idade mais sábia, né? A terceira idade, que você possa também absorver esses ensinamentos, essa experiência de vida, para louvar cada vez mais ao Senhor e andar de cabeça erguida. Eu não sou velho, eu apenas contribuí para que esse Brasil estivesse tão grande hoje. Eu fiz parte dessa história. E também curtir os seus anos de descanso, né? O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos de 24 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não chovia durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está dando aqui um grande exemplo para nós, né? Elias, um grande profeta, como eu já falei aqui em outros vídeos, um grande profeta do Velho Testamento, Elias, um homem forte, sábio, destemido, aquele que desafiou os profetas de Baal, aquele que venceu todos os profetas de Baal. Depois que ele venceu todos os profetas, orou a Deus com muita fé, com o joelho no chão, e a chuva caiu, enquanto os profetas de Baal tentaram o dia todo. E Jesus ainda tirou onda com eles, né? Gritem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Por que vocês não gritam mais alto? Então, Elias era muito forte. Jesus está dizendo aqui, no tempo de Elias, ele não foi enviado a nenhuma viúva de Israel. Foi enviado a uma viúva da Sidônia. Nós sabemos que Elias chegou na casa da viúva nesse tempo de seca, e ela tinha um filho, e só tinha um pouquinho de trigo e um pouquinho de azeite. E disse a Elias disse a ela que estava com fome. Ela disse que só tinha um pouquinho de trigo e um pouquinho de azeite, que iria preparar um pão para ela e para o filho, e depois com certeza iam morrer, porque não tinham mais nada. Mas Elias disse: se tu me der esse pão, se tu preparar o alimento primeiro para mim,
não vai faltar mais nada aqui. E ela acreditou. Depois que ela preparou o pão para Elias, quando ela chegou na sua cozinha, na sua cantina, todos os baldes, os depósitos de azeite estavam cheios de azeite, e os depósitos também de trigo estavam todos cheios. Então, isso é um pequeno resumo da história. A história é bem mais comprida, mas para você se situar no evangelho de hoje, foi isso que aconteceu. E Jesus continua dizendo: no tempo dos leprosos, nenhum leproso de Israel, Eliseu curou. Era o profeta Eliseu, muito poderoso. Mas curou o chefe do exército sírio, Naamã. Porque Naamã ouviu falar de Eliseu, foi até Eliseu. Eliseu, como era um profeta sábio, nem botou a cara fora, só disse ao criado: diga a ele que se banhe no rio Jordão. E esse homem era importante. Naamã era chefe do exército sírio, era um pagão. E ele ficou irritado. Por quê? Porque ele disse: ele nem me atendeu, eu, um homem tão importante, ele nem olhou para minha cara, só mandou eu tomar banho. E o escravo de Naamã disse: posso falar? Ele disse: pode. O que custa ao senhor tomar banho no rio Jordão? Ele disse: é um rio cheio de lama, não tem nem água, num lugar que tenha pedra para mim tomar banho. Ele disse: mas o que custa ao senhor? Foi o profeta que pediu. E Naamã entrou no rio, tomou banho, e de repente a sua lepra, as suas feridas que já estavam no estado terminal, foram se curando. E Naamã se converteu. Então, meus irmãos, o exemplo para nós hoje é acreditar. Muitas vezes, os pedidos de Jesus, os pedidos de Deus são simples. Amar o próximo, né? Não desejar o mal a ninguém, honrar pai e mãe, não matar, né? Não adulterar, e por aí vai. São coisas simples. Jesus não diz: ei, junta aí 100 quilos de ouro para mim, ei, bota aí um pix de 1 milhão para mim. Não. Veja que às vezes nós estamos procurando fazer as coisas mais difíceis, enquanto agradar a Deus é a coisa mais fácil, é o fardo mais leve. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos carregando fardos pesados para agradar os outros e não vamos conseguir. Como eu já falei aqui, aquele velho ditado que diz o quê? O segredo do sucesso eu não sei, mas o segredo do fracasso é querer agradar a todos. Não vamos conseguir. Então a gente tem que ter uma linha. Essa é a minha fé, esse é o meu caminho. Porque então a gente chega um e diz: não, por aqui não, é por aqui. Aí você vai: não, aqui também não, aí vem outro, é por aqui. Aí você não vai arrumar um caminho. O caminho está aqui, na palavra de Deus, na sua consciência, no seu coração. Qual é a sua intuição? O que é que eu devo fazer? É isso, então eu vou fazer isso. Naamã não acreditava, saiu enraivado. Eliseu nem olhou para a cara dele, mas Eliseu sentiu que ele tinha uma fé dentro do seu coração, e disse o quê? Vai, diga ele que vá, pode ir embora. Agora diga ele que se banhe nas águas do rio Jordão. Eliseu sabia que ia acontecer agora. E depois que o escravo falou, o chefe do exército sírio foi lá, tomou banho e ficou curado. Mas veja, meus irmãos e minhas irmãs, que esse homem também queria dar um tesouro a Eliseu. Tesouro, ouro, joias, ele levou tudo. Se ele vai me curar, ele vai querer alguma coisa. Então ele levou na sua carruagem, levou muitos sacolas, muitas coisas cheias de ouro, de joias, de pedras preciosas. E Eliseu não aceitou nada. Mas o ajudante de Eliseu, quando viu que Eliseu não aceitou nada, voltou, foi atrás do exército sírio, do chefe do exército sírio, e disse: meu mestre se arrependeu e ele quer as joias e o ouro. O Naamã entregou todo o tesouro ao ajudante de Eliseu. Quando ele voltou para a casa de Eliseu, que escondeu a joia e o ouro, Eliseu disse: onde tu estava? Não sei o que, enrolou. Ele disse:
por que tu fizeste isso? Agora todo o mal que tinha em Naamã veio para ti. E quando o ajudante de Eliseu olhou, estava todo cheio de chagas de ferida. A lepra de Naamã veio para ti, porque tu não pensaste como Deus pensa. Então, é preciso que a gente fique atento, meus irmãos e minhas irmãs. Muitas vezes estamos fazendo caridade e misericórdia para sermos recompensados aqui na terra. E a recompensa da terra é perigosa. Temos que esperar a recompensa somente em nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe.